Olá, professores, professoras, equipe gestora da Escola Sofia. Um bom dia para todos. O meu nome é Gisele, eu sou professora da Rede Estadual Paulista e esse ano estou como PCNP de Educação Especial aqui na Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Foi pedido que eu fizesse uma colaboração com vocês na TPC. Infelizmente, eu não pude estar ao vivo, presente, e aí eu fiz esse vídeo para colaborar com vocês. Espero que eu consiga alcançar aí esse objetivo, tá bom? Para colaborar com o processo de educação inclusiva, pensando em pessoas que podem assistir esse vídeo e que são pessoas cegas, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelos lisos, castanho escuro, na altura dos ombros, também tenho olhos castanhos. Eu estou vestindo um vestido preto, usando um brinco pendente preto, e o meu sinal eu vou mostrar para vocês agora para colaborar também com as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, meu sinal é o G. Ai, meu Deus, aqui, G e covinhas. Convido todos e todas a pegarem o diário de bordo de vocês, fazerem as anotações devidas, colocarem as dúvidas, para que nós possamos, em algum momento posterior, fazer uma interação e sanar todas as dúvidas que serão levantadas aqui nesse momento formativo. Educação especial na perspectiva inclusiva. Os objetivos dessa pauta é apresentar as definições, as características do público-alvo da educação especial, que a gente possa discorrer também sobre as possibilidades de auxílio no processo de ensino-aprendizagem e também conhecer o instrumento de registro das adaptações, as flexibilizações curriculares, o registro do trabalho do professor. O percurso dessa pauta passará por 4 pontos. O primeiro diz respeito às terminologias adequadas a serem utilizadas quando nos referimos ao público-alvo da educação especial. Em seguida, observaremos um ponto do currículo paulista que se refere à educação inclusiva e também sintetizaremos quem é esse público-alvo da educação especial para finalizar conhecendo um pouquinho o registro de adaptações e flexibilizações curriculares. Vamos falar das terminologias da educação especial? Antes de discorrer a respeito das terminologias adequadas e as inadequadas, eu gostaria de destacar aqui que a comunicação, ela reflete os conceitos, as percepções e os valores de uma sociedade. E por isso ela pode carregar preconceito. Então nós precisamos ter muita atenção e tomar muito cuidado com a forma que nos comunicamos. Por exemplo, não devemos utilizar necessidades especiais. Então eu não posso falar que o meu aluno tem necessidades especiais, tá? Porque todos nós temos alguma necessidade especial. Então, não podemos utilizar essa nomenclatura. Outro ponto que não podemos utilizar é portador ou pessoa portadora. Quem porta alguma coisa, ela pode deixar a qualquer momento de portar. Então, eu posso pegar um celular na minha mão e dizer, eu estou portando o celular. Eu largo esse celular e eu não estou portando mais. Isso não acontece com as pessoas com deficiência. Elas não deixam de portar a deficiência ou transtorno. Então, é uma nomenclatura inadequada, uma terminologia inadequada para a utilização. Outro ponto importante aí, e que eu ouço muito as pessoas se referirem aos nossos alunos, público-alvo da educação especial, como aluno especial. Eu tenho um aluno especial ou um aluno de inclusão.
essas duas terminologias são muito inadequadas. Então, nós devemos parar de utilizá-las, tá? Então, eu posso falar, olha, eu tenho um aluno público-alvo de educação especial, né? Ou eu tenho um aluno com deficiência, ou eu tenho um aluno cadeirante, ou eu tenho um aluno com deficiência intelectual, com deficiência visual, tá? Isso é muito importante destacar. Eu não posso dizer eu tenho um aluno deficiente, porque todos nós temos deficiência em algum momento, sobre algum ponto, sobre alguma competência. Então, não existe isso de falarmos que eu tenho um aluno deficiente, mas sim eu tenho um aluno com deficiência visual, com deficiência intelectual. Eu espero que tenha ficado claro para você. Historicamente, é possível observar que as terminologias elas mudam. Então, de acordo com cada cultura, de acordo com cada sociedade, a gente consegue observar essa mudança. Vocês sabiam que em uma época sombria da nossa sociedade, se referiam a essas crianças público-alvo, as pessoas público-alvo da educação especial, como pessoas anormais, retardadas, débeis, incapazes, ineducáveis e tantas outras terminologias que hoje nós olhamos e achamos repugnante. Então não cabe mais nós usarmos a nomenclatura, a terminologia aluno especial, aluno deficiente, já são terminologias em desuso. Como também eu gostaria de destacar aqui a terminologia educação especial. A gente sabe que ela vai cair em desuso daqui algum tempo, não sabemos ao certo quanto tempo se levará, porque nós estamos trabalhando com a perspectiva inclusiva, que é até mesmo o título dessa pauta. Então, a gente já está tratando como educação inclusiva e não mais educação especial. Por mais que a terminologia educação especial ainda é aceita, nós temos a perspectiva de que ela cairá em desuso futuramente. Como eu falei de educação inclusiva, eu gostaria de abrir um parêntese aqui sobre o currículo paulista e apresentar para vocês como o currículo paulista traz essa temática aqui que nós estamos trabalhando hoje aqui nesse ATPC. Então, o currículo paulista diz o seguinte, que no caso da educação especial, o desafio da equidade requer o compromisso com os estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, é legal destacar que o currículo paulista, ele considera o nosso público-alvo da educação especial. E considerando, ele destaca o quão importante é o trabalho que vocês estão realizando na escola e o quão importante é olharmos para esse público-alvo, considerarmos as especificidades que os nossos alunos têm para estimularmos dentro das práticas pedagógicas aí no cotidiano escolar. Falamos então sobre as terminologias adequadas e inadequadas, fizemos o recorte para o currículo paulista, observando como deve ser realizado o trabalho com os alunos público-alvo da educação especial, considerando o currículo paulista. E aí eu chego ao ponto de perguntar para vocês, então, a gente tem falado tanto desde o início sobre público-alvo da educação especial, quem é esse público-alvo, né? Quem são as pessoas que se enquadram nesse público-alvo da educação especial? Vocês sabem? Quero deixar essa pergunta aí para vocês discutirem aí na escola com os colegas. Vou dar alguns minutos para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram chegar a um consenso com a equipe escolar? Eu espero que vocês tenham discutido aí, chegado a um consenso. A Resolução 68 de 2017, como está aí na tela, ela diz o seguinte, que público-alvo da educação especial são as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, como a gente chama aí, TEA, né, ou altas habilidades de superdotação. Tá? Então, quando a gente fala de público-alvo da educação especial, a gente está se referindo a esse público. Quando a gente fala de deficiência, são pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física, tá? E aí, pode ser que fique um questionamento, alguma pergunta, Gisele, mas e as pessoas, as crianças, nossos alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, como dislexia, ou dislalia, descalculia, ou até mesmo com algum transtorno como o TDAH, né, a hiperatividade, faz parte do público-alvo? E a minha resposta é ainda não. Tá? De acordo com essa resolução, que é a última que saiu tratando do público-alvo para a nossa rede estadual, o público-alvo ainda continua sendo esse público-alvo aí, esses 3 itens discorridos por mim com o uso aí desse slide, tá bom? Não significa que a gente não tenha que desenvolver uma educação inclusiva, mas quando a gente fala de público-alvo da educação especial, nesse momento são esses 3 itens que são considerados o público-alvo, né? Que são consideradas pessoas que fazem parte desse público-alvo. Quero discorrer agora rapidamente sobre as deficiências e também apresentar algumas ações que podemos realizar no cotidiano escolar para apoiar e auxiliar os nossos alunos que têm alguma dessas especificidades, tá bom? Então, por exemplo, deficiência auditiva. O que é a deficiência auditiva? É uma perda bilateral, parcial ou total da potência auditiva da pessoa, né? Então, ela vai lá, faz um exame e verifica que ela perdeu essa potência auditiva, né? E essa perda pode ser bilateral, parcial ou total, tá? Então, é considerada a pessoa com deficiência auditiva. E aí você me pergunta, tá, Gisele, recebi um aluno com DA, deficiência auditiva. O que eu faço, né? E aí eu trouxe aqui, então, algumas ações que podem auxiliá-los na tratativa com esse estudante. Então, o primeiro ponto é vocês observarem, perceberem o tipo e a distância que ele reage aos sons. Muitos estudantes com deficiência auditiva, ele tem resquício auditivo. Então é importante porque vai ajudá-lo na hora de uma orientação, por exemplo, na hora de você flexibilizar o currículo para esse estudante, por exemplo. Então é muito importante você perceber, né, ter essa percepção, conhecer esse seu aluno. Também, quando você tiver algum aluno que tem um aparelho auditivo, é essencial que você, antes de fazer uma comunicação com esse aluno, observe se o aparelho dele está ligado ou desligado, porque às vezes eles se incomodam com barulho, eles desligam o aparelho auditivo. Então você vai dar alguma orientação, vai fazer alguma comunicação com esse aluno, vai lá, verifica se o aparelho está ligado, né? Se ele não está perdendo toda a riqueza ali de discussão ou de orientação. Nem todo professor domina Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Mas, para comunicar com o seu aluno, não necessariamente você precisa ser fluente em Libras. Você pode conhecer alguns sinais e usar gestos também, né? Mas é essencial que sempre que você faça essa comunicação, você faça olhando para o seu aluno, né? Que muitos alunos também fazem leitura labial. Então, nunca fazer orientação virado, com o rosto virado, não. Sempre olhar para o seu aluno, dar a comanda, né, conversar, sempre olhando para ele. Esse também é um ponto muito importante. E aí você pode utilizar de diversos recursos também na sua aula, né? Alguns meios de comunicação, imagens, expressões, gravuras, né? Tudo para enriquecer esse processo comunicativo com esse aluno com deficiência auditiva, né? E um outro ponto muito importante também é observar se esse estudante ele tem dificuldade de relacionamento. Se isso acontecer, trabalhar o relacionamento dele com a comunidade escolar é essencial, tá?
é essencial o trabalho desse aluno com essa comunidade escolar, porque aí a gente está falando de incluí-lo, né, no processo educativo. Vamos falar então de deficiência física. O que é a deficiência física? É quando há alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, né? Então, quando há esse comprometimento em alguma função, né, do corpo humano, função física do corpo humano, então a gente tem a deficiência física, né? Tem uma lista aí na tela de várias especificidades dessa deficiência física, mas é muito importante dizer que a deficiência física ela pode ser essa alteração completa ou parcial, né? Não é só completa. Pode ser considerado uma pessoa com deficiência física quando ela tem uma alteração parcial também de algum membro ou algum segmento do corpo humano. E se você receber um aluno com deficiência física, né, quais ações que podem auxiliá-lo aí nessa relação com esse aluno, nesse trabalho, né, pedagógico de ensino-aprendizagem? É muito importante que você estimule a independência desse aluno e o desenvolvimento de suas potencialidades. Um caso que assim, a gente sempre observa quando você tem um aluno com deficiência física, por exemplo, um aluno com paralisia cerebral ou um aluno cadeirante. Nem todo aluno com paralisia cerebral tem deficiência intelectual, né? Então ele tem o cognitivo preservado, ou um aluno cadeirante, ele tem o cognitivo preservado, e às vezes pela pessoa ver a sua deficiência física, né, ficar muito clara a sua deficiência, perceptível, né, essa é a palavra, ficar perceptível a sua deficiência, muitas das vezes ele não é estimulado dentro das suas habilidades e não é estimulado dentro da sua competência máxima, e aí ele se torna uma criança com muita defasagem intelectual, tá? Então é importante sempre ter o estímulo, né, dessa dependência, das suas potencialidades. Eles devem ser auxiliados quando necessário, lembrando sempre que não são incapazes, né, ou quando eles pedem ajuda. Quando você tem um aluno cadeirante, nunca converse com ele por trás da cadeira de rodas, por mais que ele escute, é importante sempre ter esse contato visual com esse aluno, né? Se o aluno faz uso de muletas, bengalas, ofereça informação aos estudantes a fim de que eles não o machuquem. Então, principalmente, às vezes na saída para o intervalo, né, essa orientação é muito importante para que toda a comunidade escolar respeite o espaço desse aluno, né, e que ele tenha o processo dele, inclusive, garantido. A deficiência visual é o impedimento total ou a diminuição da capacidade de ver. Isso acontece devido às imperfeições do órgão ou do sistema visual, né? E a pessoa com deficiência visual, são as pessoas que têm cegueira ou cegos, sim, é adequado usar essa terminologia, ou as pessoas com baixa visão, tá? Então, todos esses são considerados pessoas com deficiência visual. E se eu receber um estudante com deficiência visual na minha sala, como que eu consigo apoiá-lo, né? Como eu posso apoiar? Então, o primeiro ponto é orientá-lo acerca da circulação, né? Acerca do ambiente, para ele conhecer o ambiente que ele está inserido ali, a sala de aula, a escola. Essa orientação é essencial, tá? Um outro ponto é sempre perguntar se ele precisa de ajuda, mas pensar sempre estimular a sua autonomia. Né, não deixar ele dependente dessa ajuda, mas sempre ensinar e orientá-lo a como ter autonomia para desenvolver as funções. É muito importante. Esse terceiro ponto parece engraçado, mas é importante lembrar que o estudante com deficiência visual não é surdo. E eu já vi e vejo regularmente acontecer de pessoas nas escolas falar alto com a criança com deficiência visual, né? Então isso é muito importante. E aí sempre que você for sair, sempre avise, né? Porque é importante também a gente ter essa percepção de que ele não enxerga. Então a gente precisa orientá-lo com a fala.
tá? Então, isso é muito essencial, né, nesse processo, nessa tratativa com esse estudante com deficiência. E a criança com deficiência intelectual, né, que a gente chama de DI? Para ser considerado pessoa com deficiência intelectual, ela tem que ter apresentar, né, um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Né? Então, antes dos 18 anos de idade. Então, o que isso significa? Que temos aqui, nesse slide, uma lista de habilidades adaptativas, e essa criança ela tem que apresentar prejuízo em pelo menos duas, né, em limitações, pelo menos duas habilidades adaptativas, né, no mínimo duas habilidades, para ser considerado pessoa com deficiência intelectual. Então, eu recebo uma criança e eu quero fazer uma avaliação dessa criança, esse slide aqui pode orientá-lo nessa avaliação. Então, eu tenho que avaliá-lo dentro da comunicação, do autocuidado, o cuidado pessoal, das habilidades sociais, da utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Lembrando que trabalho a gente vai conseguir avaliar melhor nossos alunos a partir do ensino médio, né? Ensino fundamental ainda, né? Então a gente pode deixar essa habilidade à parte para ser avaliada apenas no ensino médio. Né? Então, dentro dessas habilidades adaptativas, eu preciso avaliar meu aluno dentro dessas habilidades e verificar se ele tem limitações. O que pode acontecer de eu identificar que meu aluno ele tem muito prejuízo na habilidade acadêmica. Então, veja, essa é uma das 10 habilidades. Se isso acontecer, é um indício de que é um caso de um aluno com dificuldade de aprendizagem, tá? Não necessariamente público-alvo da educação especial. Quando que eu vou ter a hipótese de um aluno que indica um aluno público-alvo da educação especial? Quando eu avaliar esse aluno dentro dessas 10 habilidades adaptativas, ou 9 se for ensino fundamental, né? E falando aí do trabalho, né? Tirando o trabalho, e eu perceber que ele tem prejuízo em duas ou mais habilidades. Então, aí sim, né, eu posso encaminhar para atendimentos externos para que possa ser feito essa avaliação mais detalhada e esse diagnóstico ser fechado. Eu recebi um aluno com DI, né, deficiência intelectual. Primeiro ponto que é muito importante eu entender, não é frescura. Tá? Não é frescura. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Então, ela não é doente. Ela tem dificuldade de aprender, né? De entender as comandas. Então, essas comandas, elas têm que ser bem direcionadas. Ela precisa ser detalhadas, né? Dar uma comanda de cada vez. Não adianta vocês darem uma comanda com várias ações para um aluno com deficiência intelectual. Você vai ter que dar uma comanda individualizada de cada ação, né? Então, como está aí, detalhado. É muito importante respeitar o ritmo de aprendizagem e o estilo também de aprendizagem desse estudante, né? E sempre oferecer um desafio para ele, mas que não seja um desafio muito além daquilo que ele consegue, né? Porque senão a gente esse desafio pode ser desestimulador. Então, é sempre um desafio que estimule o aluno a aprender. E para isso eu tenho que conhecer o meu estudante, né, o meu aluno. Incentivar a autonomia é muito importante para todas as crianças, também as pessoas com deficiência, né? Não fazer por ele, mas ajude-o, né? E estimule-o sempre a fazer. Compreender que isso é muito importante, pessoal, que nem todos atingirão o mesmo grau de abstração, desculpem, ou de conhecimento. A criança com deficiência intelectual, a dificuldade dela está na parte cognitiva. É tão agressivo para ela você falar aprende, como para uma criança com deficiência física, com cadeirante, você fala assim, levanta dessa cadeira. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Né? É tão agressivo quanto. Cada criança vai responder aos estímulos da sua maneira, do seu modo. Então, o importante é o quê? Nós sempre olharmos para esse estudante, estimularmos esse estudante, não deixar esse estudante de canto, né? Muitos estudantes com deficiência intelectual
vão para o ensino médio e eles não compreendem um nível de abstração dos conteúdos do ensino médio, né? Então é importante a gente sempre estar atento para fazer as adaptações curriculares nesses casos. E também sobre a deficiência intelectual, é muito importante destacar que uma criança com síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual, tá? Uma criança com microcefalia, ela tem deficiência intelectual. E boa parte das pessoas com nanismo, né, são raras exceções as crianças, as pessoas com nanismo que não têm a deficiência intelectual, tá? O mais comum é as pessoas com nanismo também ter a deficiência intelectual, que é essa dificuldade no entender a comanda, no aprender, né? E essa deficiência intelectual é a que a gente encontra em mais ocorrências aí na sala de aula. A deficiência múltipla é quando aquela criança ela tem duas deficiências, né? Então ela pode ter uma deficiência física e intelectual, uma deficiência física, intelectual e sensorial. Então isso é deficiência múltipla. A criança com deficiência múltipla, eu posso auxiliá-la estimulando sua independência também, respeitando o seu tempo de aprendizagem, observando suas especificidades, né? Flexibilizando e adequando as atividades e auxiliando sempre que necessário. Aí as flexibilizações, as adequações irão depender da criança, né? Do que ela traz, da necessidade que ela tem. E o transtorno do espectro autista, ou TEA, né? O que é isso? Né? Então, o TEA é a deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social. Tá? Então, isso é muito importante destacar que essa deficiência está ligada à comunicação verbal e não verbal dessa criança. Tá? Então, são os nossos alunos autistas aí da nossa. Temos também alguns alunos que eles apresentam os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Né? Então, eles manifestam comportamentos motores, verbais estereotipados, né? Comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas, padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Todas essas características se enquadram aí no aluno, na criança, na pessoa com o transtorno do espectro autista. Quando eu recebo uma criança com TEA, eu preciso estar atenta a alguns pontos, como não rotulá-lo, né, porque eles têm as especificidades deles, mas todos os estudantes têm, todos nós temos, né, cada um uma característica única, nossa. Então é importante a gente também trabalhar com a comunidade escolar para respeitar o espaço daquela criança, a individualidade daquela criança, de todas as crianças, né? Os ambientes, é importante que eles sejam preparados sem muitos estímulos, né, visuais, auditivos, um espaço estruturado para aprendizagem, né, conhecendo o seu aluno, usar os interesses restritos para trazer para a aprendizagem comum de todos os estudantes, isso é muito importante também. E aí fechamos com as altas habilidades ou superdotação, né? Então, o que isso significa? São as pessoas que apresentam notável desempenho, né? Elevada potencialidade intelectual, que pode ser em várias áreas ou em uma área isolada. O que é muito importante dizer aqui é que a alta habilidade, a superdotação, não é assim um prêmio para a pessoa, né? Não ela é melhor do que as demais. Ao contrário, uma criança com alta habilidade ou superdotação, ela sofre alguns prejuízos, por exemplo, sociais, né? Então, é muito importante a gente estar atento e enxergar que ela também precisa de estímulo, também precisa de cuidado, também precisa de atenção e o respeito individual.
Quando a gente fala de crianças com alta habilidade ou superdotação, eu tenho, por exemplo, eu tenho a possibilidade de aceleração de estudos, que está aí considerada na resolução SE 81 de 2012. É muito importante que, se tiver algum caso aí na escola, seja discutido em equipe e tragam para a gente também discutir junto com vocês. A promoção de variedade de experiência de aprendizagem é essencial nesses casos. Então, as atividades elas têm que ser instigativas para essas crianças, né? Essas crianças precisam de atendimento suplementar ou aprofundamento para que ela tenha um enriquecimento curricular. E é importante conhecer o interesse desse estudante, né? Porque a aprendizagem partir desse interesse para estimulá-lo a querer sempre aprender mais. Então, eu finalizo aqui o nosso público-alvo, as características e algumas dicas aí de como trabalhar com o nosso público-alvo. Sendo assim, qual é meu papel, então, de acordo com tudo que foi apresentado até aqui, enquanto gestor, enquanto docente, em relação à educação inclusiva? Sendo assim, o meu papel é reconhecer as características e potencialidades de cada estudante público-alvo da educação especial, é acreditar nessa potencialidade, é promover autonomia e protagonismo dentro das possibilidades ali do cotidiano escolar, respeitar o ritmo e estilo de aprendizagem de cada um, intervir positivamente no processo de ensino e aprendizagem, né? É propor e usar metodologias, estratégias pedagógicas de forma que atenda às necessidades específicas de cada estudante, né, público-alvo da educação especial. Então, esse é o nosso compromisso. E para encerrar o nosso encontro, conforme combinamos aqui, eu venho falar aqui do registro na educação especial, né? Porque é tão importante registrar o trabalho realizado. Por que será que é tão importante a gente fazer o registro do nosso trabalho? É importante porque ele reúne informações que revelam o desenvolvimento das habilidades das crianças, né? E ajuda o professor a ter uma visão global sobre cada aluno. Ele é importante porque ele sistematiza, né? Ele ajuda a organizar as informações do trabalho do professor. É um histórico desenvolvimento de cada criança. E ele pode servir também de comunicação com a rede. Em algum momento em que é solicitado um registro do trabalho com aquele aluno, tem ali sistematizado todo o passo a passo que foi realizado com aquele estudante, né? E também ele auxilia na reflexão sobre as estratégias pedagógicas e na realização de uma avaliação mais coerente. E aí fica a pergunta, né? Qual instrumento que nós utilizamos aqui na rede estadual para registrar o trabalho com as crianças público-alvo da educação especial? A resposta da pergunta anterior está aí nesse QR Code, tá? Está na instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Então, esse QR Code vai levá-lo para uma página onde tem instrução específica de cada deficiência, né? De cada público-alvo da educação especial. Então, é importante, ao final de cada instrução, a gente tem lá um instrumento de registro que eu vou detalhar para vocês aqui no próximo slide. Deficiência intelectual. É importante destacar que, como cada deficiência tem a sua especificidade, o registro também tem a sua especificidade. Então, quando a gente fala de deficiência intelectual, dentro lá da instrução CEGEB, nós temos o anexo 3 no documento de deficiência intelectual e temos esse documento que se chama Registro de Adaptação Curricular. Ele é feito pelo professor de ensino regular e esse registro tem esses itens. Então, ele tem primeiro a identificação do estudante. E aí, ele tem o seguinte, a expectativa de aprendizagem trabalhada na aula e a expectativa para o aluno com deficiência intelectual. Então, esse documento traz justamente essa comparação do trabalho do professor com a criança com deficiência intelectual com uma criança que não tem a deficiência intelectual, né? E aí ele faz a mesma comparação da estratégia e atividade trabalhada na aula e estratégia para o aluno com deficiência intelectual. Então, esse instrumento que o anexo 3 da instrução apresentada, a instrução de 14 de janeiro de 2015,
traz justamente para deixar claro ali o trabalho do professor, né, que o professor teve uma expectativa para a sala, mas pensou na flexibilização ou adaptação curricular para a criança com deficiência intelectual. Tá? Então, quando a gente fala de criança com deficiência intelectual, é esse anexo que nós devemos utilizar. Então, abrindo lá o link, né, o QR Code, desculpa, que eu coloquei anteriormente, vocês terão acesso a esse instrumento em si. Mas ele trata dessas temáticas aqui, desses pontos. Transtorno do espectro autista, TEA. A instrução de TEA traz o anexo 3 como ficha de acompanhamento diário do aluno. Veja, é diferente do que a instrução traz para a criança com deficiência intelectual. O registro que a instrução traz para a criança com deficiência intelectual é o registro de adaptação curricular. O registro para a criança com autismo é o anexo 3, ficha de acompanhamento diário do aluno. Tá? Essa ficha de acompanhamento ela tem que ter o quê? A identificação, as ações desenvolvidas, o tipo de atividade, objetivo, recursos, a intervenção do professor, quais os materiais foram preparados para a sala regular e as observações que os professores julgam relevantes dentro da sua intervenção. Né? Então, é muito importante destacar aqui que a instrução ela traz esses dois instrumentos de registro para o trabalho com a criança com deficiência intelectual e a criança com transtorno do espectro autista. As crianças que contemplam as outras especificidades, deficiências, utilizam-se instrumento comum de registro de relatório pedagógico do aluno. Tá? Um relatório pedagógico descrevendo aí as atividades realizadas e a intervenção do professor. No entanto, a instrução CEGEB, ela discrimina, ela destaca, né, esse registro de acompanhamento do professor, esse registro do professor de ensino regular para essas duas especificidades do nosso público-alvo. Tá? Então é importante deixar bem claro isso. Não é que não deve se fazer registro para as outras deficiências, transtornos. É porque a instrução ela traz específico essas especificidades, o TEA e o DI, né, a deficiência intelectual, ADI, ela precisa ter esses registros. Os outros nós podemos usar de registros comuns dentro da escola, que é um relatório pedagógico, por exemplo. Então, eu encerro aqui a minha participação no ATPC de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido colaborar de alguma forma. Deixo vocês super bem acompanhados agora pela equipe escolar, para que vocês possam desdobrar a respeito de tudo que foi discutido até aqui. Se ficou alguma dúvida, vou deixar aqui um mural online, que é um espaço que a gente pode interagir também, né? E vocês podem entrar lá, deixar dúvidas, sugestões. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Ótimo dia para todos e todas.